versículo 28, diz o seguinte: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu decreto. Senhor, nós te louvamos, Jesus, nós te agradecemos e nós apresentamos, ó Pai, as nossas vidas como sacrifício, ó Pai, nessa noite. Jesus, eu quero agradecer por essa oportunidade maravilhosa, Jesus, de estar aqui falando da Tua palavra, do Teu amor, Jesus. Jesus, eu te peço, ó Pai, que o Senhor possa manifestar de uma forma sobrenatural nessa noite. Jesus, o culto é seu, o ambiente é seu. O Senhor tem a vontade e a liberdade, Espírito Santo, de atuar da melhor maneira. Que o Senhor possa, Espírito Santo, estar operando sinais e maravilhas. Jesus, eu oro, ó Pai, pedindo, ó Pai, uma unção sobrenatural sobre este local, Jesus. Que o Senhor possa derramar do Teu Espírito Santo, que haja cura nessa noite, Jesus. E que haja libertação, Jesus, nessa noite. Que haja transformação da mente nessa noite, Jesus. Que todo mal, toda aflição, Jesus, arranca, joga por terra, no nome de Jesus. Amém? Dá uma salva de palma para Jesus, irmãos. Glória a Deus. Jesus, Ele é maravilhoso. Tu és o meu tudo, Jesus. Irmãos, quando eu recebi essa oportunidade de estar ministrando a respeito de missões essa noite, eu orei ao Senhor. O evangelista Warley me perguntou: tem algum tema, varão? Um versículo? Eu falei: tem não, varão. Vamos estar orando para Deus estar falando. E esse versículo, ele soltou no meu coração. Porque esse versículo, ele marcou a minha vida. Quando eu pego a palavra de Deus, esse versículo, ele marcou a minha vida. Foi por um momento que eu estava passando, foi por um momento que eu estava vivendo, e um homem, um pastor, um homem de Deus, ele falou comigo esse versículo. E nunca mais eu esqueci desse versículo. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados pelo seu decreto. Eu teve um período na minha vida, por volta entre 18 para 19 anos, eu recebi uma oportunidade de trabalhar fora dessa cidade. E eu parei na cidade de Manaus. E lá nessa cidade, eu cheguei lá, afastado do caminho do Senhor, aonde eu vivi coisas a qual o Senhor não agradou. E eu comecei cada dia mais mergulhar no lamaçal do pecado. E houve um tempo que eu estava com tanta dificuldade, que eu cheguei ao ponto de morar na rua, irmãos. Quem me conhece aí não faz nem ideia, né? Eu estive na rua lá em Manaus, se por pouco eu não morri. E por esse processo que eu passei, um amigo meu pegou, ele apresentou Jesus para mim. E quando eu apresentou Jesus para mim, eu peguei e falei assim: cara, é só mais um Jesus, porque eu nasci num berço evangélico. Então, mas você tem que ir na igreja, tem que fazer isso, Jesus, mas eu vou. Eu lembro que ele me chamou para um seminário. Eu falei: cara, eu não tenho dinheiro não. Mas não esquenta não, vai ser sexta, sábado, domingo. Eu pensei comigo, eu já vou salvar a janta e o almoço de sexta, sábado, domingo. E fui, irmãos. E naquele seminário, Deus me pegou lá, de uma forma sobrenatural. Dali eu saí para a rua e fui morar numa academia. Dormia na academia, de volta de manhã cedinha. Eu tinha que acordar porque a academia abria e o pessoal malhava lá. E eu estava caminhando com Deus, e eu começava a entender, assim: Jesus, eu conheci o Senhor, me apresentou o Senhor, e nada na minha vida mudou. Porque o que a gente escuta é o seguinte: vem para Jesus, que todos os seus problemas estão solucionados, como Jesus ele fosse um gênio de uma lâmpada mágica, a qual vai realizar os nossos problemas. Jesus ele tem prazer em nos resolver o nosso problema? Tem, mas para isso tem que passar pelo processo. E muitas vezes eu e você não queremos respeitar esse processo. A gente quer cortar caminhos, quer cortar estágios.
E eu, nessa indignação ali, eu nessa revolta ali, uma vez eu andando por volta, eram as 11h30, 11h40 da noite, perambulando para a rua fora. E do lado lá tinha uma igreja que ele estava reformando, lá estava ajeitando ela. E foi lá onde eu encontrei este pastor. E este pastor, eu queria simplesmente conversar com ele, abrir o meu coração para ele. E eu queria falar da situação que eu estava vivendo para ele. Ele pegou, ele leu para mim esse versículo. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e andam segundo o seu propósito. E ele começou a falar, a ministrar no meu coração. E eu comecei a entender essas coisas. Porque tem um processo a qual eu devo caminhar, a qual devo respeitar. Mas por que você está trazendo essa palavra no culto de missão? Por quê? Porque nós devemos estar preparados, realmente conhecendo Jesus, porque da forma como nós levamos Jesus, vão impactar as pessoas, vão trazer as pessoas, ou então vai afastar as pessoas. Então, como nós temos levado Jesus? Porque é um culto de missão, isso é muito importante. Nós voltamos nossos olhos, a nossa atenção para as coisas que estão longe, na África, alguns países europeus, agora na ilha de Marajó. Nós inclinamos os nossos olhares para esses lugares. Mas muitas das vezes a nossa cidade, o nosso bairro, o nosso vizinho estão precisando de ouvir a falar a respeito de Jesus. E se eu estou perdendo no meu campo regional, então como eu vou ser inclinado no campo nacional? Então eu tenho que começar com as pequenas coisas. Então eu tenho que entender como Jesus é. E o que Jesus tem feito. E o que Jesus vai fazer. O que Jesus vai transformar. Porque nós sabemos muito sobre Jesus. Nós sabemos praticamente tudo da bibliografia de Jesus. Nós sabemos que ele descendeu da tribo de Judá. Nós sabemos que ele morreu com os 33 anos. Nós sabemos que ele levantou 12 apóstolos. Nós sabemos que um deles traiu. Nós sabemos que ele foi crucificado. Mas como realmente Jesus é? O que Jesus tem feito na minha vida? O que Jesus tem feito na sua vida? Qual é o mover sobrenatural de Jesus tem alinhado a sua vida? Como nós tem levado, transmitido o amor de Jesus para essas pessoas? Quando nós abrimos a nossa palavra, a nossa boca para as pessoas, nós estamos levando as palavras de Jesus ou estão levando simplesmente palavras de ódio, rancor, falta de amor? Porque muitas vezes, quando eu era evangelizado, a pessoa falava comigo assim, olha, volta para os caminhos do Senhor, então vem para a igreja, por quê? Porque você não vai aceitar Jesus, você vai para o inferno. Vem para Jesus para você ser salvo. E eu quero te falar uma noite, Jesus, ele não quer simplesmente salvar eu e você. Não, não. Porque se Jesus quiser simplesmente nos salvar, gente, só isso, a partir do momento que eu e você levantamos as nossas mãos e aceitássemos Jesus, se Jesus quisesse apenas nos salvar, viria um anjo e matava a gente na hora que nós estávamos salvos. Por quê? Porque Jesus, ele quer que nós tenhamos uma caminhada com Deus. E que nós possamos entender realmente quem Jesus é. João, lá no capítulo 17, versículo 2, diz assim: assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quanto lhe destes. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti só, único Deus e verdadeiro, e a Jesus a quem enviastes. Essa passagem é uma passagem a qual Jesus ele estava orando. Ele levantou os olhos dele para o céu e ele citou essa oração. Que conheçam a ti, porque a vida eterna é essa, que você conheça Jesus como enviado de Deus, e que você e eu conhecemos Deus como o único Deus. Nós temos uma vida muito pequena para nós realmente entender e compreender como Jesus é. Aí eu te pergunto nessa noite, como você tem levado Jesus? Reflita aí, não precisa de responder. Como você tem transmitido a vida de Jesus? Qual tem sido a sua intenção a respeito de levar a mensagem da cruz, a mensagem de Jesus? Nós realmente queremos que essas pessoas ganhem a conversão, essas pessoas tenham uma transformação de vida.
Nós realmente queremos que essas pessoas, elas largam a vida do pecado. Porque para isso nós devemos prepará-las. Para isso nós devemos designá-las, apontá-las, dar uma direção, dar um norte, dar um caminho para elas. Eu lembro uma vez que, quando eu era lá da igreja do pastor Adriano, tem algumas pessoas que eram de lá e estão aqui. E essas pessoas, elas vão dizer, elas sabem o que eu estou dizendo, que toda sexta-feira nós saímos para entregar janta, sopa para esses moradores de rua. Ia em Cidade de Timóteo, ia em Fabriciano, naquela região. Eu lembro uma vez que eu encontrei uma pessoa ali atrás do Bradesco, na Praça Cesita, ali no Coretrozinho ali. E esse rapaz estava lá morando numa situação de rua. Nós, todo mundo, os jovens lá, chegamos para ele e começamos a ministrar a respeito de Jesus para ele. E ele começou, porque eu falo para você, irmão, seja sincero, eu queria que levar só o alimento físico, falar de Jesus, e muito bem, ele aceitar Jesus, eu virar as costas e deixar ele caminhar. Mas aquele homem, ele entendeu ali o processo ali, ele quis e falou assim, olha, eu quero ir para o culto, você me leva no culto? E eu tinha um carrinho velho, que ele só pegava no tranco, o motor de arranque dele não funcionava muito bem. Eu falei, eu venho aqui, eu te busco. E eu pensei assim, Jesus, e agora? E agora, o que nós fazemos com esse homem? O que nós vamos fazer com esse homem? Porque agora ele gostou da ideia, ele gostou da situação. Eu lembro que nós buscávamos ele lá e levávamos até a igreja. E Jesus, uma certa vez, falou comigo assim, Rodrigo, se você não vai dar continuidade na chama que foi acesa no coração dele, nem tente iniciá-la. Eu falei assim, Jesus, agora nós vamos junto então. E esse homem, ele começou a caminhar junto com nós ali, e nós fazendo um atendimento ali, e eu recebi uma notícia muito boa, depois de alguns dias, de qual ele tinha saído das ruas, e tinha voltado para casa. Isso é uma transformação, porque não era simplesmente nós levarmos a palavra de Deus, ele aceitar a Jesus, e eu virar as costas para ele, e deixar que ele caminha com as próprias pernas. Porque nós devemos aprender realmente quem Jesus é, com as pessoas, com a liderança, e nós devemos transmitir esse Jesus. E muitas vezes a gente quer impulsionar, quer levar as pessoas, que as pessoas façam algo para Deus, mas muitas vezes essas pessoas não entenderam quem Jesus é. E muitas vezes essa pessoa tem até uma boa intenção, tem até uma boa motivação, mas ela não sabe realmente quem Jesus é. E muitas vezes essa pessoa precisa de uma cura. Muitas vezes essa pessoa precisa de uma transformação de mente, uma transformação da alma. E muitas vezes, irmãos, essa pessoa precisa de liberar perdão. Como assim liberar perdão? Liberar perdão. Porque a gente só pode curar alguém. A gente só pode manifestar algo na vida de alguém aonde Deus tratou na nossa vida. Nenhum doente pode curar um outro doente. Só uma pessoa curada, transformada, lavada, pode realmente transmitir a cura para outra pessoa. E muitas vezes hoje o que nos impede isso na nossa caminhada cristã, sabe qual que é? Falta de liberar perdão. Isso muitas vezes tem criado e tem sido uma barreira imensa para nós entender quem Jesus é e da forma como Ele opera. Por quê? Porque se eu não consigo liberar perdão para quem está do meu lado, como eu posso dizer, eu amo a Deus? Lá em João fala que se a gente não vê a Deus, a gente fala que a gente ama Ele, e eu estou negligenciando quem está do meu lado. Eu estou abandonando quem está do meu lado, eu não estou amando quem está do meu lado. E a palavra de Deus fala que nós devemos amar os nossos inimigos. Porque amar os nossos entes queridos, nossos amigos, é muito fácil. Nós devemos amar os nossos inimigos, as pessoas que nos fazem mal, as pessoas que estão querendo, muitas vezes, nos prejudicar. É essas pessoas que nós devemos amar e manifestar a glória de Deus. Por quê? Porque nós somos como vaso de barro com um tesouro dentro. Nós devemos ser agentes dos céus. Por quê? Porque nós carregamos a glória de Deus. Nós realmente somos e fomos batizados com o Espírito Santo. Se realmente isso é verdade, que a manifestação dos filhos de Deus, ele venha percorrer sobre essa terra. Por quê?
Porque muitos dirão, o reino dos céus é aqui, o reino dos céus é ali. O que Jesus disse? Eu, porém, vos digo, o reino dos céus está dentro de vós. Há lugares, há casa, há bairro que está esperando a manifestação do reino dos céus que está dentro de você. É isso que nós devemos operar, o reino dos céus, o reino do Deus único, o reino do Deus verdadeiro. Há lugares onde o pecado ele superabundou. Há lugares onde a manifestação demoníaca é grande. Mas eu falo para você, há algo muito grande na sua vida. Tem algo muito precioso na sua vida. Que algo esse é o Espírito Santo de Deus. Aonde abundou o pecado, superabundou a glória e a graça de Deus. O que está te impedindo de você realmente viver e manifestar o reino dos céus? Falamos em missão e queremos ir para a África. Falamos de missão e queremos ir para lugares grandes. Mas muitas vezes estamos perdendo pessoas que estão do nosso lado. Pessoas que estão ali, carente de ouvir uma mensagem, uma palavra de amor. Aleluia, Jesus. Me desculpa. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Tu és o meu tudo, Jesus. Irmãos, mas você está ministrando isso, quer dizer que você tem uma vida plena com Jesus? Não. Eu estou em aprendizado com Jesus. Porque a nossa vida é um constante aprendizado. Não tem ninguém que saiba tudo que não possa aprender nada. Eu lembro uma vez que eu estava preparando toda uma situação ali para eu fazer a célula na minha casa. Aí eu fui buscar a Carla no serviço dela. Irmãos, eu sou um péssimo motociclista. Sou muito ruim mesmo. Eu tirei a carteira de moto, foi para a glória de Deus. Mas de carro, irmãos, eu sou um ótimo motorista. Por quê? Porque eu sou muito atencioso. Nunca esbarrei o carro, nunca envolvi em acidente, porque eu presto muita atenção naquilo que eu estou fazendo ali. E eu lembro que eu fui buscar a Carla. Eu esbarrei o meu retrovisor do meu carro num outro retrovisor. E tinha vários carros estacionados. Vários. O vidro do retrovisor, ele pulou para fora do carro do rapaz. Aí eu parei o meu carro, chamei a pessoa que estava lá, de quem é o dono do carro? O cara achou que ia até ir embora. Eu falei assim, calma, irmão, eu sou crente, eu não posso ir embora não. Aí o carro é do fulano de tal, chama ele lá que eu vou olhar essa situação aqui para poder consertar o carro, o vidro do carro dele. E veio o rapaz. O rapaz veio e falou, não, tá tranquilo, a gente encontra ali na Osório, não sei o que e tal. E nisso eu estava muito eufórico, porque o tempo estava muito apertado, eu tinha que chegar em casa, fazer toda a situação ali da célula para poder manifestar a coisa acontecer. Aí esse rapaz começou a falar comigo assim, cara, hoje tem uma semana que eu perdi o meu filho, recém-nascido, pequenininho, e eu estou muito triste, não sei o que e tal. Eu peguei e falei, tá, não, beleza, Jesus vai abençoar você. Tá, não, quanto que é aqui? Vamos resolver aqui e tal. E eu não comecei, muitas vezes, não dar atenção para aquela pessoa. Eu não comecei, muitas vezes, querer resolver logo a situação, e ele querendo abrir o coração dele, falando da tristeza dele. Fomos lá, resolvemos, tal, não sei o quê. Na hora que chegamos em casa, na hora que eu abri a Bíblia, para eu começar a ministrar, o Senhor falou algo muito forte comigo. Falei, Rodrigo, você não me representou hoje. Eu falei, como assim, Jesus? Nós estamos aqui. Lembra daquele rapaz que eu enviei hoje para você conversar com ele? Eu queria que você liberasse uma palavra de esperança na vida dele. Você não percebeu que tinha vários carros no estacionamento? Você justamente encostou naquele carro. Você não me representou hoje. O que eu quero dizer com isso? Que muitas vezes nós ficamos atarefados com a situação para que nós possamos fazer toda a estrutura, todo o ambiente, para que a glória de Deus venha e manifeste. Mas muitas vezes nós estamos negligenciando as pequenas coisas.
O que adianta eu ter feito a célula, e o sobrenatural de Deus veio, aconteceu, mas eu negligenciei as pequenas coisas. Na hora eu falei assim, Senhor, tem misericórdia da minha vida. Não deixe que não passe mais essa situação despercebida aos meus olhos. Tem situações que muitas vezes nós achamos que é pequenas, mas para Deus é uma situação grande. Tem coisas que nós negligenciamos, nós não queremos fazer, porque nós pensamos, isso é coisa pequena. Eu quero fazer coisas grandes para Deus. Irmãos, Deus começa com as pequenas coisas. O que você quer dizer com isso, irmão? Nós queremos ir para as nações, manifestar a glória de Deus. Mas eu te pergunto, você tem manifestado a glória de Deus nesta igreja? Você tem honrado esta casa? Primeiro antes de nós queremos ministrar sobre honra, nós devemos aprender sobre honra. Antes de nós queremos manifestar a glória de Deus sobre as nações, nós devemos manifestar a glória de Deus nesse local. Como assim, irmãos? Não sei, mas pode ser que tenha algum ministério que está precisando de pessoas aqui. Tem algum ministério que está precisando de colaboradores. E o que você tem feito para poder cooperar na casa do Senhor? Por quê? Porque todas as coisas contribuem e cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E eu e você, nós temos realmente amado a Deus? Eu amo, irmão. Eu amo a Deus. Por quê? Porque Deus fez todas as coisas, mas realmente nós amamos a Deus pelo que Ele é ou que Ele pode fazer. Eu lembro que eu parei por um discípulo meu, comecei a conversar com ele. Eu falei para ele, quem Deus é para você? Ele falou para mim assim, Deus é o Criador de todas as coisas. Deus fez isso, Deus fez aquilo. Deus abriu o mar vermelho, Deus fez isso, Deus faz, Deus cura. Deus restaura, Deus faz isso. Eu falei assim, você está falando daquilo que Deus pode fazer, do poder de Deus. Mas a minha pergunta é, quem Deus é? Na intimidade, na simplicidade. Jesus era um cara simples, irmão. Quando nós pegamos as cartas do Evangelho, nós vemos Jesus falar com simplicidade, que até uma pessoa leiga consegue entender aquilo que Jesus estava falando. Jesus estava ministrando para pescadores, Jesus estava ministrando para as pessoas trabalhadoras comuns. A simplicidade de Jesus é ela que me constrange. Por quê? Porque Jesus, ele tinha todo o potencial para ficar ali na sinagoga ministrando ali, mas Jesus, ele preferiu o quê? As pequenas ovelhas. É essa simplicidade a qual me motiva todos os dias a levantar e caminhar, falar do amor de Deus para as pessoas. Falando, Jesus me libertou, Jesus me curou, e Jesus, ele tem poder para te curar, para te libertar e te salvar, se você andar segundo a vontade dele. Se você abrir o seu coração e compreendê-lo. Mas como eu vou compreendê-lo se eu não gasto, na verdade nem gastar, se eu não invisto tempo com Deus? Qual tem sido o tempo seu com Deus? Qual tem sido o nosso tempo, que eu vou até me incluir também, com Deus? Quando nós temos dedicado na oração, quando nós temos dedicado na leitura da palavra, quando nós temos dedicado no aprendizado com Deus. Porque se eu vou ser um missionário, se eu vou ser um enviado, se eu sou um embaixador de Cristo, eu tenho que entender o que Deus é, o que Ele faz e o que Jesus não fez. Porque muitas vezes nós inclinamos nossos ouvidos, só atentamos para as coisas que Ele fez. Mas eu e você, nós devemos aprender aquilo que também Ele não fez. Porque se Ele não fez, eu não devo fazer. E como eu aprendo isso? A palavra de Deus fala que nós devemos fechar o nosso quarto. Ir para o nosso quarto, fechar a nossa porta. E conversar com Deus em secreto. Porque em secreto Deus vai revelar para Ele, para nós. Aí eu te pergunto, o que tem sido o seu secreto? Qual tem sido o nosso secreto? Irmãos, eu não tenho secreto. Eu simplesmente vou na igreja, escuto a palavra, canto um louvor, mas eu não tenho o meu secreto com Deus.
eu quero dizer uma coisa, duas coisas na verdade. Primeiro que muitas vezes a gente escuta assim, eu não sou dizimista, não quero dizimar. Duas coisas, ou a gente vai dizimar na igreja, ou a gente dizima no mundo. Isso é fato. Outra coisa, você tem um secreto. Todos nós temos um secreto. O que muda é quem governa o secreto. O secreto, quando nós estamos com Deus, quando nós estamos entregando a nossa vida com Deus, Deus governa sobre aquele secreto. Porque nós estamos em secreto aprendendo com Deus quem Ele é. Mas eu não quero ter uma intimidade com Deus, mas eu vou para o secreto fazer o quê? Gastar o meu tempo na pornografia. Quando uma pessoa ela comete adultério, ela comete aonde? No secreto. Então, qual tem sido o que governa o Deus do secreto? Todos nós temos o secreto. Ali está livre, espontânea vontade, a qual nós devemos aprender. E esse secreto está disponível para todos. Porque a palavra de Deus fala que o véu ele foi rasgado de alto a baixo. Aonde nós devemos ter ousadia em entrar na presença do Senhor. E é nesse secreto, irmãos, com Deus. É nesse investimento de tempo com Deus. Que aí eu vou realmente me identificar com Deus. Ali que é realmente que eu vou entender qual parte do corpo que eu faço no corpo de Cristo. Porque o apóstolo Paulo fala que nós somos o quê? Como um corpo, o qual Cristo é o cabeça. Na minha mente, a minha mente ela é muito limitada, vamos dizer assim. Porque para mim entender uma coisa, eu tenho que associar com outra. Eu não consigo ter uma mente lúcida, a qual uma pessoa fala algo comigo, pá, é isso. Então eu entendo associando algo. Então essa parte do corpo, o que eu associo com o corpo humano? Tem pessoas que podem ser a mão deste corpo, aonde vão fazer a obra, aonde vão estar fazendo ali o cuidado. Tem pessoas que vão ser os pés desse corpo, aonde vão estar caminhando, levando a palavra de Deus. E tem pessoas que vão ser ali a costela, não sei, para proteger os órgãos deste corpo. Mas eu só descubro isso quando eu entro na presença, na intimidade com Deus. Ali todas as coisas elas vão contribuir, porque eu estou manifestando a glória de Deus, eu estou aprendendo quem Deus é. E quando eu aprendo quem Deus é, irmãos, até na dificuldade, até na perda, eu dou glória a Deus. Porque todas as coisas cooperam para Ele. Porque eu não posso adorar, eu não posso servir a Deus só da forma como Deus, Ele me abençoa. Por quê? Porque eu não posso ir atrás dEle só pelo que Ele pode me dar, mas aquilo que Ele é. Eu perdi a minha mãe, deve ter uns 2 anos e pouquinho. A morte da minha mãe não foi chegada a um ponto, vamos dizer assim. Minha mãe estava seca, morrendo, perdendo peso. Ela morreu. E eu entrei, vamos dizer assim, em crise espiritual. Para dizer, foi a primeira crise, segunda na verdade. A primeira o Arley participou comigo. Foi a segunda crise espiritual que eu tive. Que eu falei assim, meu Deus, como assim? Tudo que a religião nos ensina, tudo que a religião nos pede, eu fiz. Fiz um jejum, eu dediquei a minha vida, eu orei por ela, eu fiz tudo com o Senhor, tudo aquilo que as pessoas me falaram, mas mesmo assim a morte veio e tomou ela. Como assim, Jesus? O Espírito Santo ele veio, manifestou e falou no meu coração, e ali foi trazendo conforto para a minha vida. Então fui entendendo quem realmente Deus é, o que Ele pode fazer, porque estar com Deus, sendo filho de Deus, manifestando a glória de Deus, quando tudo vai bem, é ótimo, é maravilhoso, mas quando vem a luta, a adversidade, quando vem ali a fraqueza, quando vem ali a situação, quando vem o leão, o Golias, quando vem o urso, quando vem tudo isso sobre mim, quando a pressão está sobre mim, qual tem sido o meu refúgio, onde eu tenho corrido, para onde eu tenho derramado as minhas lágrimas? Aos pés de Jesus? Ou eu tenho entrado em crise, em desespero? Uma caminhada com Jesus, uma vida com Jesus, ela não vai nos blindar de nós passar por dias maus. Por quê? Porque Jesus falou que nesse mundo nós teremos aflição.
Mas a palavra de Deus só que tem bom ânimo, porque no mundo ele já venceu o mundo. O apóstolo Paulo, ele vai um pouco mais além, dizendo que nós devemos revestir com a armadura de Deus, para a gente suportar este dia mau. E até este dia mau, ele serve para um processo, para nos lapidar, para nos forjar, para nós tornarmos uma pessoa melhor, um ser humano melhor, um filho de Deus melhor, para que nós realmente possamos levar essa glória de Deus para as pessoas aonde precisa. Ali aonde nós temos que ter a autoridade, legalidade de manifestar a dor. Quando a pessoa fala assim, eu perdi a minha mãe, eu perdi isso, eu perdi aquilo, eu sofri com isso. Fala assim, eu conheço a sua dor. Eu passei por essa perca. A pessoa pode falar assim, mas como que você fez para dar a volta por cima? Colocando Jesus no ponto certo. Colocando Jesus aonde ele deve ser colocado, aonde ele nunca deveria ser tirado. Muitas vezes nós carregamos a nossa vida de várias coisas, corremos e tentamos agregar coisas aonde nós procuramos nos alimentar, muitas vezes nós procuramos nos salientar a nossa alma, corremos atrás de tudo, mas Jesus está ali disponível, porque eis que estou à porta e bato, se você abrir, entrarei e cearei contigo. Jesus está tão próximo de você, irmãos, nessa noite e durante o seu dia, que muitas vezes você e eu, nós não atentamos para isso. Nós falamos da glória de Deus, o que Deus fez, mas realmente nós temos essa autoridade e legalidade de dizer que o que Deus pode fazer nessa noite. Porque quando nós vamos fazer algo, quando nós levamos a palavra para alguém, você pode ter certeza, nós vamos encontrar várias situações, vários indícios ali que pode muitas vezes nos apertar e colocar a gente numa sinuca. Eu lembro uma vez que eu encontrei um rapaz, ele estava chorando. Ele estava chorando em prantos, eu entrei no ambiente. Aí eu perguntei, o que foi, o que aconteceu? Ele, rapaz, a minha mãe, ela está com uma doença no coração, e o médico falou com ela, me deu a notícia agora, que se ela não operar, ela vai morrer. E deu até o prazo de vida, acho que era 6 meses ou 8 meses. Eu parei assim, eu falei assim, e agora, Jesus? Eu falo que o Senhor cura, eu falo que o Senhor tem poder sobre todas as coisas, e agora? O que nós falamos para uma situação dessa? O que devemos ser a nossa palavra? E foi num período onde eu tinha perdido a minha mãe, um período muito próximo. O Espírito Santo ministrou no meu coração, falou assim, fala para ele que Jesus pode curar. Na hora eu pensei e eu travei, porque eu tinha criado essa barreira dentro de mim. Eu falei, Espírito Santo, a minha mãe faleceu com doença, como eu posso ministrar algo para ele? Falar que a mãe dele vai ser curada, sendo que a minha mãe perdeu a vida pela doença. Fala para ele que Jesus pode resolver o problema dele. E ele falou, eu falei assim, rapaz, eu conheço uma pessoa que pode resolver toda essa situação, todo o seu problema. Ele regalou um sorriso assim, regalou, oi, quem é esse médico? Ele atende pelo SUS, como é que faz? Eu estou disposto a fazer empréstimo aqui, para mim poder pagar esse tratamento da minha mãe. Eu falei assim, cara, esse médico se chama Jesus. Adivinha a expressão dele? Eu sei que Jesus pode fazer isso. Mas se você sabe, por que você decepcionou quando eu falei que Jesus pode? Irmão, eu sou desviado. Eu falei, você é desviado? Sou desviado. Quem sabe Deus está usando essa situação, não sei, mas quem sabe pode estar usando a situação para que você possa chegar próximo de Deus. Olha, eu vou fazer o seguinte, vamos estar orando, para que a glória de Deus manifeste sobre a vida da sua mãe, e que ela possa realmente ser curada, e que realmente ela possa ter uma transformação de vida. Mas a cura, a manifestação é dele. Se ele não quiser curar, ele é Deus, mas se ele o curar, ele vai continuar sendo Deus. Ali eu fiz uma oração para ele, e fui embora. Passado alguns dias, ele chegou assim, meio afobado, assim, perto de mim, rapaz, eu estou querendo te ver, tem vários dias, eu não te vejo, você sumiu. Eu falei, o que aconteceu? Adivinha? O quê? A minha mãe foi curada. Aí eu peguei e falei assim, é mesmo? Foi. E você?
eu estou visitando a igreja. Eu estou querendo voltar para os caminhos de Jesus, porque você falou, você manifestou, você transmitiu uma simplicidade de Jesus, que eu ainda não tinha escutado. Essa é uma vida com Jesus, uma vida simples, uma vida de humildade, de aprendizado. Uma vida que cada dia nós vamos ali crescendo de degrau em degrau, e manifestando a glória dEle. Por quê? Porque a terra, ela espera o que? Ela espera a manifestação dos filhos de Deus. E muitas pessoas estão esperando a manifestação desta glória. E o Jesus ainda, Ele continua curando, Jesus ainda, Ele continua libertando, Jesus ainda continua levantando pessoas para manifestar o reino dEle. Jesus ainda quer levantar pessoas para as nações. Jesus ainda quer levar pessoas para ser um embaixador dEle. Qual tem sido o meu e o seu posicionamento durante esses dias? Eis que os dias são maus, mas quem está nos forjando, quem nos está blindando? Aonde está a minha luta? Eu estou gastando tempo lutando nas regiões terrenas, aonde eu e você, nós devemos guerrear nas regiões celestiais. Porque o apóstolo Paulo falou que a nossa briga, a nossa luta não é contra carne nem sangue. A nossa luta é contra principado, contra as hostes malignas, contra o príncipe das trevas. E gastamos tempo lutando, se arranhando com o nosso irmão que está do nosso lado. Aonde nós deveríamos estar conquistando espaço nas regiões celestiais. Aonde tem ali um principado, uma potestade que está oprimindo aquela família, aonde que eu e você deveríamos entrar com autoridade, dizendo: aqui não, Satanás. Por quê? Porque chegou um ministrante, chegou uma pessoa que está levando o reino dos céus. É isso que o Senhor espera de mim e de você. Para eu e você estar sentado aqui ouvindo a palavra de Deus, houve um preço muito alto a qual foi pago. A morte do Filho de Deus. E você acha que Jesus simplesmente morreu para mim, para você, para a gente estar sentado aqui, simplesmente ser ouvinte da palavra de Deus? Simplesmente ser um telespectador? Não! Ele espera que nós seamos o quê? Um transmissor do Evangelho, um levador da palavra dEle. Aí, irmão, eu não sou teólogo, eu não sei falar. Eu também não, irmãos, eu formei no eixo, mesmo assim empurrado ainda. Lá em casa quem é inteligente é minha esposa e minha menina. Estou aqui falando da glória de Deus. Teve pessoas que passaram na minha vida e falaram mais palavras negativas que eu não iria conseguir. Mas também teve homens que passaram na minha vida dizendo: não, você tem autoridade e legalidade para falar do amor de Deus. Tem pessoas que estão esperando a minha, a sua palavra. Tem regiões onde nós devemos conquistar em Deus e aprendemos mais em Deus. A palavra de Deus fala que toda vez quando Moisés, ele tinha uma causa para tentar resolver. Moisés, ele pegava essa causa, ele ia até a tenda do encontro para fora do arraial. E ali a palavra de Deus fala que Deus conversava com Moisés face a face, em densas trevas. Quando eu li isso, eu fiquei louco. Eu falei assim: como um Deus da luz fala em meio em densas trevas? É no particular, é no tempo que eu estou investindo com Deus. Tem coisas que eu vou aprender aqui lendo, tem coisas que eu vou aprender com pessoas que estudaram, mas tem coisas que Deus quer ensinar para mim e para você no particular. É no particular, é nas experiências, é quando Deus está revelando, transmitindo o amor dEle para mim e sua vida. E quando nós estamos cheios, aonde nós estamos despejando esse amor? Eu estou chegando nos ambientes, estou lutando com os impérios das trevas? Ou simplesmente eu estou absorvendo e só recebendo para mim? Nós devemos o quê? Nós despejarmos dessas pessoas, porque a palavra de Deus fala que dentro de nós jorra uma fonte de água viva. Essa fonte, ela tem que jorrar, ela tem que passar, ela tem que manifestar no nosso próximo.
Eu lembro uma vez que eu recebi uma oportunidade que eu fui em João Molevade, ministrar a palavra de Deus. E ali eu estava ministrando ali, tinha uma menina de volta de 10, 11 anos, por aí. E essa menina veio até mim pedir uma oração, querendo que a mãe dela fosse liberta do crack. E quando eu comecei a orar por ela ali, irmãos, eu fiquei horrorizado. O demônio pegou uma menina de 10, 11 anos, eu nunca tinha presenciado isso. E ali o demônio começou a falar na boca dela: ela é minha, a mãe dela é minha, a mãe dela é minha, não sei o que e tal. Não vou entregar a mãe dela. Eu falei assim: Satanás, nesta tarde, você perdeu. Por quê? Porque ela chegou até aqui, e eu vou proclamar, eu vou manifestar o reino de Deus aqui. Então pega as suas tralhas, pega toda a sua desordem que você fez dessa família, e arranca, joga fora e lança fora. Porque hoje não, seja liberta no nome de Jesus a mãe dela. Na hora de um passo, de um grito assim, caiu para trás. E eu recebi uma notícia que, para a glória de Deus, elas estão congregando numa igreja nossa, lá em João Molevade. Tudo isso por quê? Porque nós manifestamos a glória de Deus naquele local. Irmãos, muitas vezes nós ouvimos muito sobre Deus e muitas vezes nós queremos e nós até negligenciamos atos de pessoas que estão sendo tomadas pelos espíritos das trevas. E a gente ainda queremos falar que nós somos embaixadores de Deus, nós somos embaixadores da luz, nós somos embaixadores de Cristo. Porque a palavra de Deus fala que eis que vos dou o poder para pisar sobre serpente e escorpião. Jesus, ele nos deu autoridade sobre todas as coisas. Nós devemos acreditar e crer no nome dele, que ele tem a chave para virar essa situação. Qual que é a situação da sua casa? O que você está vivendo lá? O que tem manifestado lá? Comece arrumando a sua casa, comece colocando as coisas em ordem. E eu falo para você, eu duvido que a glória de Deus não manifeste na sua casa. Eu duvido que as pessoas que estão do teu ao redor, eles não vão ver, eles não vão conseguir enxergar a glória de Deus. Eles vão perceber, isso é notável. Pessoas vão chegar e falar assim: tem algo diferente em você. O que está acontecendo com você? Muitas vezes a gente falta muito acreditar mais em quem Deus é. Para as coisas dele contribui para aqueles que amam ele. E para me amar a ele, eu tenho que amar aquilo que ele ama. Quem Deus é. O que Jesus tem feito. O que Jesus pode fazer. O que Jesus quer me direcionar para fazer? Qual o meu propósito nessa terra? Qual o meu propósito no corpo de Cristo? Eu não sei, irmão, o meu propósito. Então vai para o secreto. Descubra o seu lugar no corpo de Cristo. Descubra o seu lugar no propósito. E você realmente vai ter um encontro com o Senhor. E quando você tem um encontro com Deus, irmãos, nós vemos as coisas todas diferentes. Interessante que no livro de Isaías, capítulo 6, Isaías teve um encontro com Deus. Ele viu a glória de Deus, ele viu a teofania de Deus. E todo mundo sabe o texto, é um texto bem conhecido. E muitas vezes usamos esse texto num culto missionário. Então ali a glória de Deus, ela aparece ali. Isaías viu ali, os serafins, viu Deus. E a palavra de Deus fala que toda a casa se encheu da glória de Deus. Então Isaías falou assim: ai de mim, que sou um homem de impuro lábios e habito no meio de pecadores. Interessante que quando nós lemos capítulos anteriores, a gente vê sempre Isaías falando: ai de ti. Mas quando ele teve um encontro com Deus, ele falou: ai de mim. Porque quando nós temos um encontro, uma revelação de quem Deus é, irmãos, ali nós vemos as nossas mazelas, que realmente quem nós somos.
Deus mostra, Ele coloca um espelho na nossa frente ali, mostrando aonde eu e você devemos melhorar. Deus mostra ali aonde eu e você devemos nos aperfeiçoar para o grande chamado, para o grande propósito a qual Ele colocou para mim e para você fazer. Eu tenho uma chama de Deus no meu coração, irmãos. Eu ainda vou cumprir ela no nome de Jesus. Por quê? Porque essa chama, ela queima tão forte que ela não me dá paz. Enquanto eu não cumprir isto, eu não consigo ter paz. E toda vez quando eu lembro dessa chama, quando eu lembro disso, eu fico inquieto. Por quê? Porque é isso que Deus colocou para mim fazer. E Deus, quando Ele coloca algo para mim e para você fazer, é para nós fazermos. Não devemos terceirizar o serviço, aquilo que Deus colocou na minha mão e na sua mão. Não se sinta incapaz, não se sinta incapacitado. Por quê? Porque a glória do Altíssimo, ela se reveste na sua vida, ela te capacita. Porque a palavra de Deus fala que Deus, Ele o que? Ele chama os loucos para confundir as pessoas que acham que sabem alguma coisa. Deus, Ele confunde todas as coisas, a matemática de Deus, ela é diferente. Deus, Ele olha diferente as coisas. Eu lembro quando Samuel foi ungir ali Davi, e entrou ali os seus irmãos ali. Eu imagino que talvez deveria ser o mesmo perfil de Saul. Então Samuel olhando assim, falou assim, este com certeza é o rei. Porque ele tem o mesmo padrão, ele tem o mesmo perfil do rei antigo, Saul. Então o que Deus falou assim, não é este. Eu não vejo como os homens veem, eu olho o coração. Como está sendo o nosso coração, a nossa dedicação, o nosso amor pelo próximo, nosso amor pelas nações. Nós temos dedicado intercessões, orações pela nossa cidade, pelo nosso estado, pelas nações. Ou simplesmente nós temos só visto o cenário. A palavra de Deus fala que nos fins dos tempos, o amor de muitos iriam esfriar. Mas o amor de muitos vão esfriar, mas o que eu e você temos feito para que este amor de algumas pessoas, ela não se apaga? Que tem pessoas que elas estão ali com uma chama no coraçãozinho, quase apagando. Eu e você, nós temos aquela lenha onde o sacerdote colocava ali no templo, para que esse fogo não pode apagar na vida dessas pessoas. E que lenha é essa? É uma palavra. Aonde uma palavra que pode trazer uma cura, uma libertação, uma palavra de salvação, um abraço, ou até mesmo uma mão amiga, ou até mesmo simplesmente separar para ouvir. Uma coisa que eu tenho aprendido quando eu vou conversar com essas pessoas, sabe o que é? A gente mais escuta do que fala. Por quê? Porque quando eu cheguei perto desse pastor, e esse pastor falou para mim esse versículo, simplesmente eu só queria falar. Eu queria rasgar a minha alma. E tem muitas pessoas que estão ali, estão com uma panela de pressão, quase explodindo, querendo falar, querendo ser ouvidas. E nós devemos sermão para essas pessoas, não dar um sermão para ela de vida, mas sermão para ela, pegar ela, dizendo, Jesus pode mudar o seu quadro. Jesus pode libertar o seu filho da droga. Jesus pode libertar a sua família. Jesus, Ele quer uma vida plena em Deus, na sua família. Jesus, Ele quer ser o alicerce da sua vida. Jesus, Ele quer caminhar com a sua família. O que nós fazemos, o que nós vivemos e o que nós transmitimos para Deus. Quem Deus é. O que Jesus tem feito, o que Jesus pode fazer. Lá no livro de Atos, capítulo 1, versículo 8. Jesus, Ele deu a última instrução para nós. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, ou seja, sobre mim, sobre você. E serei minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, até os confins da terra. E os apóstolos, ele olhando Jesus subindo, Jesus, a palavra de Deus fala que as nuvens tamparam Jesus. Essa foi a última ordenança de Jesus. Dizendo, ide. Amém, irmã? Bota a minha garganta até seca. Deus abençoe a senhora, tá? Te dá saúde, paz. Amém? Então eu e você, nós temos a virtude do Espírito Santo.
Temos. Então nós somos testemunha de Jesus. Então testemunha é o quê? Nós estamos testemunhando algo real de Jesus? Ou nós estamos simplesmente falando da boca para fora? Essa é a testemunha que Jesus ortogou eu e você, o que é levar um evangelho sadio. Levar um evangelho onde ele realmente liberta as pessoas. Aonde um evangelho não tem uma confusão da mente. Aonde um evangelho ele transforma as pessoas. Irmão, se tem algo que eu aprendi com Deus é o seguinte, que se o evangelho que eu estou vivendo, se ele não está transformando a minha vida, se ele não transforma as vidas das pessoas que estão próximas de mim, eu tenho que repensar que tipo de evangelho eu estou carregando. Que tipo de evangelho que eu estou carregando, onde não consegue transformar a minha vida, não consegue transformar a vida das pessoas. Que tipo de testemunha de Cristo que eu estou sendo, aonde eu não consigo ficar com a boca calada? Aonde eu aponto mais o dedo, vendo o pecado, o erro do meu irmão, aonde eu deveria ser um agente transmissor do amor de Deus. Chega, irmãos, chega de ter pessoas aonde devemos apontar o dedo e falar do diagnóstico onde está errado. Não, isso todo mundo já sabe, o que está errado, aonde nós precisamos melhorar. Nós precisamos de ter pessoas de Deus para nos levantar e nos posicionar como flecha na mão do valente, direcionar aonde eu e você devemos atuar. Chega, porque nós já sabemos que as coisas estão ruins, e a palavra de Deus fala que vão piorar. Então eu e você devemos manifestar a glória de Deus, o reino de Deus ali. É ir no olho do furacão. É onde levar a paz de Deus que excede todo o entendimento, aonde é uma confusão ali. Quem Deus é, irmãos, entendendo quem Deus é, o que Deus pode fazer, aí realmente eu estou sendo capacitado de entrar nas regiões, de entrar em lugares, de ir para as nações, levar e proclamar o reino de Deus, porque eu só posso transmitir, eu só posso levar algo ou alguém que eu tenho intimidade. Quem Deus é, o que Deus pode fazer, todas as coisas cooperam ou contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. E tem uma vírgula ali, e andam segundo o seu decreto. Nós não devemos apenas amar, mas nós devemos andar segundo a vontade dEle. Eu gostaria que você ficasse sobre os seus pés. Já 9:20. Peço perdão se eu ultrapassei o horário. Mas eu queria transmitir essa palavra nesta noite. Quem Deus é, irmãos? Faz essa pergunta para você. O que Deus pode fazer na sua vida? Qual é o seu talento? Qual é a sua limitação? Qual é a área que Deus pode mudar a situação? Ele apenas não quer fazer, mas Ele quer fazer junto com você. Porque nós temos um Deus conosco, Emanuel. Até a oração, quando Jesus fez, ela fez no plural, Jesus não fez no singular. Pai nosso. Então o Pai, Ele é nosso. Muitas vezes nós vemos o nosso vizinho, nós vemos o nosso irmão ter uma vida, numa plenitude com Deus maravilhosa. E muitas vezes nós pensamos, cara, por que eu não consigo mergulhar em Deus desta maneira? Porque eu não consigo fluir com Deus dessa mesma magnitude. Irmãos, o Pai não é só dessa pessoa, não. O Pai, Ele é nosso. Que Jesus, Ele tem o poder e Ele quer te capacitar para essa obra que Ele entregou para você. A palavra de Deus fala que Jesus, o Pai, Ele entregou para cada um de nós um talento. Eu te pergunto, o que você tem feito com o seu talento? Você tem manifestado este talento para as pessoas, ou muitas vezes você tem enterrado este talento? Oh, Jesus. Tem talentos que Deus deu particularmente para você.
E tem pessoas que estão esperando a manifestação destes talentos. E muitas vezes, por você não entender a dimensão, a grandiosidade desse talento, tem pessoas que estão lá esperando. Entre para o secreto. Tenha um secreto com Deus, com o Senhor. Em secreto, Deus vai revelar para você quem Ele é. Gostaria que você colocasse a mão no seu coração. Se você tem uma enfermidade, coloque a mão ali na sua região da sua enfermidade. Irmãos, Jesus ainda cura. Jesus, Ele ainda liberta. Jesus ainda precisa de cefeiros para fazer a obra, porque grande é a seara e poucos são os cefeiros. Muitas vezes nós pensamos, ainda não é tempo. Não, Jesus fala, os campos já estão brancos. A palavra de Deus fala que quando o anjo, ele pegou a brasa ali do altar, ele tocou ali com a tenaz na boca de Isaías, Deus fez uma pergunta: quem enviarei? Quem há de ir por nós? Essa pergunta ainda fica ecoando sobre a eternidade, sobre os nossos dias de hoje. Jesus, eu oro a Ti, Jesus. Jesus, eu acredito fielmente, Jesus, que o Senhor tem um poder sobre todas as coisas, e que todas as coisas ela sustenta na sua palavra, Jesus. Jesus, aqui está uma igreja comprada, lavada e remida com o Teu sangue. Aqui estão pessoas, estão filhos do Senhor, esperando a Tua manifestação, Jesus. Eu oro, Jesus, que essas pessoas ela possam ter uma vida plena no Senhor. Eu oro que todo espírito de enfermidade bata em retirada sobre este local, aonde ele tem perpetuado ali, e a glória do Senhor manifesta. Toda dor, toda inflamação, bata em retirada agora no nome de Jesus. Que haja cura no seu coração, que haja cura na sua vida, que haja libertação no seio da sua família. No nome de Jesus, seja glorificado sobre este altar. E que a chama, o fogo nunca se apagará. Porque vai ter pessoas, vai ter filhos manifestando, carregando essa chama para a glória de Deus. Oh.